Fala galera, em janeiro de 2023 a gente está dando início a mais um ciclo eleitoral e esse é o primeiro vídeo do ano do nosso canal e o tema de hoje é um tema importante para você que é eleitor e em algum momento foi assediado ali por algum candidato dizendo que tinha uma política pública importante para a sua categoria. Eu queria falar sobre as principais mentiras que são ditas por esse segmento para te vincular ao voto dele. Mas antes de entrar nesse assunto, queria pedir para vocês se inscreverem nesse canal. Vai ser extremamente importante que você me ajude a divulgar esse vídeo, exatamente para que a gente possa continuar com esse trabalho. Ele não vai ter custo nenhum para você. E só adiantando aqui para vocês que os dois últimos tópicos são os mais frequentes, mas sem mais enrolação, vamos direto ao assunto. Em primeiro lugar, eu preciso fazer algumas observações aqui. Dizer que esse tópico aqui, que eu vou mencionar aqui agora, ele não está atrelado a nenhum tipo de político específico, mas somente aqueles ali que eram mais ativos no voto dos motoristas de uma maneira geral, seja ele motorista de táxi, motorista de van, motorista de ônibus, mototaxista, motorista de aplicativo. De toda forma também eu queria deixar de fora aquelas mentiras que são faladas no período ali de eleição para alcançar um público maior, como suavizar a acusação de corrupção, inflar grau de escolaridade, inventar experiência que não tem. E principalmente a campeã delas aí, alegar perseguição política. Essa aí é um tipo de mentira que todo mundo fala ali, exatamente para sobrevalorizar aquele seu trabalho, dizendo que é um cara que não compactua das grandes mentiras que acontecem. E eu queria exatamente deixar esse segmento de fora, mas falar apenas daquelas mentiras que são usadas e direcionados aos motoristas do trânsito. Motoristas esses que precisam de uma burocracia específica para viabilizar o seu trabalho. Mas vamos lá, e eu vou começar com a mais simples, que é exatamente inventar uma crise e se apresentar como uma solução do problema. Essa é uma mentira, uma das mais antigas que a gente tem aí, principalmente no período eleitoral. E no contexto específico dessa mentira, esse candidato ele fala que existe ali uma crise em curso e que só ele que conhece essa crise. Geralmente esse tipo de mentira ela vem acompanhada ali com alguma suspeita. Existe um segredo que ele não pode falar para ninguém, mas também existe um elemento que geralmente ocorre também com esse tipo de mentira, é de apontar um culpado. Coincidência ou não, aquele culpado ali é o adversário político dele, ou seja, aquele cara ali que disputa a mesma vaga, seja de vereador, de deputado federal, de deputado estadual, até de governador que ele. É uma forma dele te vender uma dificuldade, te vender uma crise, te vender um segredo, te passar um segredo e dizer que ele é a solução de todos os problemas. Mas também tem um detalhe significativo nesse tipo de mentira, que ela pode acontecer também dentro de uma autarquia. Geralmente acontece ali quando aquele funcionário público ele quer galgar uma posição maior, vir como candidato, e de certa forma ele tem uma certa burocracia na mão dele, ele consegue viabilizar determinados documentos ali. Seja uma liberação de um documento, uma pendência de alguma vistoria. Ou seja, ele vai precisar de fazer um sacrifício ali para dar uma manobra na burocracia e depois para te vender a facilidade de dizer, olha, eu te ajudei e fiz um sacrifício. Certamente você já deve ter alguma vez na sua vida passado por isso. E a segunda dela é daquele candidato que diz que conhece bastante sua realidade. Bem, como regra, ele está mentindo exatamente porque o perfil dos candidatos que são eleitos, eles não são originários do trânsito. Nenhum deles ali, pelo menos que eu pude acompanhar nas últimas eleições, ou pelo menos raríssimos que conseguem essa projeção política, são motorista de ônibus, motorista de aplicativo, mototaxista, caminhoneiro ou motorista de táxi. Até porque um motorista comum ele não está numa posição favorável de ser eleito. Porque a eleição é algo muito caro e certamente ali você vai depender de trabalhar ao mesmo tempo e fazer campanha, que é algo extremamente difícil. E de certa forma esse filtro contribui bastante para manter aquele determinado perfil no poder. Eu não quero dizer com isso que uma pessoa que não seja motorista de profissional, ela não conheça as demandas de classe. Mas se você for olhar ali os projetos que são eleitos por esse segmento, são poucos candidatos ali que efetivamente conhecem a realidade do motorista e consegue ali fazer valer uma lei que beneficie essa categoria de profissionais. E isso nos leva para o terceiro caso que tem a ver com o anterior, que é aquele candidato que fala que tem um projeto para a sua classe. Galera, essa é outra mentira também muito frequente, porque ter projeto para a sua classe não significa dizer que esse projeto ele vai virar uma lei. Fazer um projeto é algo relativamente simples, mas transformar esse projeto em lei, que é algo extremamente complicado, porque ele precisa de passar por um crivo ali do legislativo,
É necessário saber se aquele projeto ele é legal do ponto de vista jurídico, se ele está dentro de um padrão técnico de viabilidade, se realmente aquele projeto ali ele vai beneficiar ou não a categoria, ou se aquele projeto ali ele vai gerar uma despesa, ou se ele tem alguma fonte de financiamento que venha sustentá-lo. Se por um acaso esse projeto não estiver estruturado dessa forma, que é uma forma relativamente simples para você, de um projeto, fazer com que ele vire lei, certamente esse candidato está mentindo para você. Essa é uma tática que ela tem um grande efeito ali para enganar, principalmente as pessoas que são mais leigas, e mais tarde é uma forma dele justificar que não conseguiu aprovar, ele vai certamente bater nas suas costas ali, na hora que você falar para ele, oi candidato, aquele projeto, ele vai bater nas suas costas e vai falar, pô meu amigo, não deu, eu tentei. E esse quarto caso que acontece de montão e de certa forma é bastante naturalizado por você, eleitor, e que naturalizando você cria uma situação de conforto para o candidato mentiroso, que é o de inflar números e estatísticas. Esse é um tipo de estratégia mentirosa usada por esses candidatos, porque ela é bastante comum, principalmente depois da ascensão das mídias sociais. É uma forma dele jogar ali na mídia social e depois dizer que não foi ele, não se responsabilizar por aquilo que ele disse. Se por um acaso um político colocou alguns números ali e não citou a fonte, é bem provável que ele queira te enganar. Isso porque números são instrumentos, são ferramentas ali extremamente sensíveis para explicar a realidade. E muitas das vezes, quando mal empregada, ela pode validar respostas completamente diferentes. Para você confiar naqueles números ali, ele precisa ser avaliado por outros dados, além da empresa que é responsável por aquela pesquisa. Eu sei que nesse sentido pode parecer um pouco complicado para você, mas eu vou colocar um exemplo aqui que vai tornar isso tudo um pouco mais didático. E eu vou fazer isso com uma pergunta. Será que 150 milhões seria número suficiente para eu conseguir financiar a compra de veículos para uma categoria de classe? E a resposta é depende. É uma quantidade razoável para você financiar aí 4 mil, 5 mil carros no valor ali de 50 mil reais. A partir de 5 mil motoristas, é forçar a barra demais. Certamente ali o candidato mentiroso vai falar para você, olha, eu cumpri minha promessa. De fato, ele cumpriu a promessa dele, mas aqueles 150 milhões ali não serviu de nada para financiar uma categoria que corresponde ali a 50 mil motoristas profissionais. Esse quinto tópico, ele é um tópico que também é bastante frequente, quer dizer que tem um compromisso com o motorista. Ele já nasce com um cheiro de mentira, porque o compromisso daquele candidato não é com quem necessariamente com quem está votando nele, mas com aquelas pessoas que financiaram a campanha dele. Estou falando ali de um segmento muito específico de lobistas, empreiteiros, empresários, banqueiros. Isso porque o candidato ele só consegue financiar uma campanha de relevância quando ele tem o apoio desse segmento econômico. E segmento esse que tem uma alta interferência no campo político, seja nas privatizações das rodovias, com as criações dos guichês de pedágio, interferência na política dos combustíveis, na política de preço dos combustíveis, empresas de radares ou até mesmo a política de preço ali das rodovias com pedágio, que são pautas ali absolutamente próximas do motorista profissional. Diferente do que acontece nas campanhas eleitorais, existe um discurso que é para fora, que é um discurso dito ali dos palanques eleitorais, na internet, na televisão, que é preciso viabilizar aquela candidatura daquela pessoa com o mínimo de resistência social. Mas também tem aquele discurso que é para dentro, que é falado ali entre amigos, nos bastidores da política. O discurso para fora ele prevalece ali durante o período de campanha, mas é o discurso para dentro que tem mais força durante o percurso dele depois de eleito. E a dica nesse quinto tópico aqui é que você fique esperto aí com quem financia a campanha do seu candidato. E a última, porém não menos importante, são as surpresas inesperadas aí em período de campanha. Estou querendo dizer daquele candidato que eventualmente provocou alguma mudança na burocracia ou contratou uma empresa de guincho para abrir o mercado da punição e também de oferecer uma anistia. Essa é uma estratégia bem mais elaborada. Dificilmente a polícia pega esse tipo de estratégia e também o sistema de justiça criminal, porque geralmente é algo combinado de boca e não se tem como criar provas. A dica aqui é que vocês fiquem atentos a esse tipo de mudança anormal, principalmente ali na reta final do período eleitoral. Galera, eu vou ficando por aqui. Eu só queria mais uma vez afirmar que o objetivo do tema de hoje não tem nada a ver da gente criar uma imagem negativa desse candidato, mas apenas de afirmar que o nosso sistema de justiça ele não cria disputa justa para beneficiar aquele candidato que tenha boa fé e que realmente queira se promover,
criando um laço de confiança ali com aquela sua categoria de classe. São pessoas aí que não têm os grandes financiamentos dos banqueiros, dos empreiteiros, mas têm boa fé. Ele quer construir um laço de confiança e fazer um trabalho bom. Muitas das vezes tendo que suportar humilhações porque está negociando ali numa situação extremamente difícil com pessoas que já são estabelecidas. E isso não é só para o motorista. Se por um acaso você é vendedor, se você é garçom, se você é ajudante de serviços gerais, se você trabalha numa limpeza, ou seja, se você é uma pessoa de fora da velha política, da política tradicional, para você conseguir alguma relevância, você precisa construir uma relação de confiança com o seu segmento. E o que não é raro, ter que suportar ali algumas humilhações daquelas pessoas que já são estabelecidas e que muitas das vezes estão negociando as pautas da sua categoria de classe com outros segmentos empresariais. Mas se você se atentar a esses tópicos que eu mencionei aqui, certamente você não vai ter muita dificuldade para construir um laço de confiança com o seu segmento de classe. E eu vou ficando por aqui, só mais uma vez agradecendo a vocês que puderam ficar até o final e se inscreveram no canal. Um grande abraço.